Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC. O podcast onde o pior time é o seu. Vocês já me conhecem, Thiago, o homem das 1000 arrobas. Vocês já conhecem Richard, o homem das 1000 zicadas. Mas temos mais um convidado aqui para a entrevista. Vos apresento o Anderson Matos. Mas melhor do que eu para falar dele, eu prefiro que ele fale dele mesmo. Anderson, se apresente, fale sua carreira, como é que você é envolvido com futebol. Pode, se quiser revelar, pode falar o time que você torce. E aqui sempre é importante o ídolo e o jogador que você mais odeia / menos gosta. Valeu, um abraço para vocês aí. Infelizmente eu estou aqui hoje e quero dizer para você, Thiago, Richard, que eu agradeço aí pelo convite, rapidamente atendido, né? Você, Thiago, é meu amigo, a gente discute muito sobre futebol, Vitória, sobre FIFA também, WL, né? Que a gente gosta bastante. São gostos em comum que temos. Então, sobre mim, eu comecei no rádio em 2011, no final de 2011, em dezembro de 2011, e ativamente mesmo a partir de 2012. Desde então, continuo nesse mundo do rádio. Comecei na Rádio Excelsior, aqui na Bahia, passei por Tudo FM, Baiana FM de Candeias, embora com estúdio aqui em Salvador, CBN, onde até hoje tenho grandes amigos, e atualmente estou na Itapuã FM, né? 2020. Se você estiver assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, ou assistindo via YouTube, mais para frente, né, daqui a 10 anos, pode ser que eu não esteja, o futuro vai dizer. Mas hoje estou na Rádio Itapuã FM, feliz pra caramba onde estou, é uma família lá, então é isso. Sou setorista do Vitória e torcedor do Esporte Clube Vitória também, porque poderia, né, Thiago? Eu sempre digo o seguinte: eu sou profissional de imprensa hoje mais do que torcedor, muito mais. Eu aprendi que o profissionalismo está acima de qualquer coisa. No trabalho no trabalho em que eu exerço, mas sou torcedor do Vitória e não nego isso a ninguém. Acho que todo mundo sabe, né, Thiago? Se eu negasse, eu ia ser um hipócrita, eu negaria para mim mesmo. Em relação ao pior jogador, assim, o jogador que eu mais odeio, eu não odeio nenhum jogador, viu, gente? Pelo amor de Deus. Agora, tem um que eu menos gosto e tem um que eu mais gosto, evidentemente. O que eu menos gosto é o Marcinho. Passou pelo Vitória em 2014. Será ruim. Ele, além de ser um jogador que não agregou em nada no time, né? Foi de difícil trato pra gente. Pelo menos para mim. Tive alguns entreveros com ele e esse realmente é o que eu menos gosto. Por exemplo, tem uns que a torcida assim guarda na memória negativamente. Zé Luiz, Chiesa. Só que esses dois, embora trouxe o Zé Luiz, né, que infelizmente deu muito mole em 2011, e o Chiesa, por ter jogado no Bahia e não ter representado o Vitória como deveria, eu não tenho rancor no coração, não tenho ódio, nem do Marcinho. Mas eu consigo ter uma rejeição maior, Marcinho, do que a eles dois. Então, meu voto é nele. E como melhor, cara, poxa, é difícil, sabe por quê? Eu tenho um carinho muito grande por Wanderson e por Ramon Menezes. São dois caras assim que eu guardo no coração com muita alegria, muita felicidade. Mas eu vou ficar, sabe com quem, Mito? Eu vou ficar com o Wanderson, né? Eu vou ficar com o Wanderson, porque era um cara que... O Ramon também vestia a camisa, o Ramon gols pra caramba e tal, mas, pô, o Wanderson, sensacional, mano. O Wanderson é um cara ímpar, assim, não existe como ele. Então, fugindo um pouco, eu já fugi do clichê com o Marcinho, eu vou fugir um pouco também agora, embora seja um ídolo da torcida, né? Eu não sei se alguém já escolheu ele. Wanderson, pra mim, é o cara mais marcante, é o cara que eu mais gosto, assim, do Vitória. Bom, dos convidados, nenhum escolheu, não. Ramon foi escolhido, inclusive é escolhido por mim como o melhor. Realmente foi o melhor que eu vi jogando no Vitória, mas Wanderson é um ótimo voto. E Wanderson é um cara que veste a camisa do Vitória. Ele trabalhando lá no Pará, botou o filho dele com a camisa do Vitória, igual até essa aqui que eu tô. E
Bela escolha de pior. Esse cara era ruim, desgraçado, e ficava destacando que fazia uns golzinhos aleatórios. Mas era ruim, miserável era ruim. Eu não sabia dessa parte do trato com a imprensa, não, mas mais um motivo para eu não gostar dele. Mas eu vou abrir logo para Richard fazer uma pergunta, que eu sei que ele está aí se coçando para poder falar alguma coisa. Primeiramente, boa tarde, Anderson. É um prazer aí receber você aqui no nosso espaço, no nosso Infelizmente. E, cara, a minha pergunta não é nem relacionada ao Vitória, até saindo um pouco, é relacionado, digamos assim, ao futebol nordestino como um todo, né? Primeiro, contextualizar. O último título nacional de um time nordestino foi em 2008 com o Sport, salvo engano. Um time nacional que eu tô relevante, digamos assim, eu tô considerando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de Série A. E última vez que um clube nordestino chegou a uma final nacional relevante foi o Vitória em 2010, certo? E hoje a gente vê que existe uma distância econômica, posso até chamar de um abismo, em relação aos clubes do Nordeste e aos clubes do Sul e Sudeste. A distância está diminuindo aos poucos, muito pela boa gestão que alguns clubes aí da região estão fazendo, né? A gente tem alguns bons exemplos de gestão aí na região do Nordeste. E eu vou direto ao mundo. A minha pergunta é o seguinte, velho. Tu acha que é muito grande hoje? Tu acha que, digamos assim, é quase improvável hoje um clube nordestino conquistar um campeonato nacional relevante, seja um brasileiro de Série A ou até uma Copa do Brasil? Ou tu acha que isso, com uma boa gestão, um clube bem gerido, bem administrado, consegue diminuir, digamos assim, esse abismo econômico e pode voltar a conquistar um título nacional relevante? Um clube da região. É quase impossível. Richard, eu diria a você que atualmente no formato do Campeonato Brasileiro, que para mim é o mais correto, e da Copa do Brasil, que para mim é o pior possível, nesse formato atualmente é quase impossível. Aí só mesmo, não é nem competência de gestão nesse primeiro momento. Eu vou contextualizar. Nesse primeiro momento não é só boa gestão, não. Porque não existe boa gestão para o formato que está, devido a tudo que nós passamos e vivemos no futebol. A disparidade econômica que existe entre os clubes nordestinos e do Sudeste, né, do Sul também. Então, nesse primeiro momento, eu diria a você, competência não vai ajudar, não vai fazer com que vá. Só a sorte, irmão. É a minha opinião, viu, gente? Não é a realidade, é a minha opinião. E eu acho assim, o seguinte, a médio e longo prazo, como o próprio Bahia tem feito, e a pandemia atrapalhou um pouco, né, nesse sentido de crescimento, de estrutura, de crescimento de receitas, eu acredito que se houver gestões como a do Esporte Clube Bahia, os clubes nordestinos podem incomodar aqueles maiores. Olha o Flamengo, a disparidade que existe hoje entre o Flamengo e o próprio Palmeiras, né, que é o segundo clube brasileiro com maior poder aquisitivo. Existe uma disparidade entre eles dois, imagine você, entre Flamengo e Bahia, Flamengo e Vitória, Sport, que são os três clubes aí que mais brigam. O próprio Ceará, Fortaleza também, que já estão começando ali a se organizar um pouco mais na área administrativa, mais notadamente o Fortaleza do que o Ceará, porque a gente percebe aí o Fortaleza com um crescimento um pouquinho maior. Então, assim, é uma coisa a longo prazo. Eu tive a oportunidade, viu, Richard, embora seja setorista do Vitória, de conversar com algumas pessoas do Bahia e ver o planejamento deles até 2031, poxa, para o centenário. Sim. Então, assim, o Vitória hoje está há anos atrás do Bahia. Por quê? Porque teve duas gestões, 2017 e 2018, com muita incompetência e, infelizmente, né, fizeram com que o clube entrasse num abismo muito longo, distante. E para você reconstruir tudo e voltar até o topo, vai precisar de tempo. Principalmente nesse futebol que temos hoje, que está tudo inflacionado, que tudo é o poder aquisitivo, requer tempo. Então, eu acredito muito no trabalho do Paulo Carneiro, espero que ele consiga reconstruir o Vitória. Não existe, nesse momento, Richard, outra pessoa para fazer isso, infelizmente. Tem gente que não gosta, que fala mal, que não sei o quê. Ele tem vários erros, velho. E eu sei disso.
Ele é um cara que é odiado mais do que amado, e ele próprio sabe disso. Mas quem é que teria a coragem para assumir o Vitória nesse momento e poder reconstruir do jeito que está? Botou o Ivan de Almeida, que tinha pessoas jovens ao lado e novas, destruiu o Vitória. Destruiu, pô. Aí Ricardo Davi entrou como novo, um cara cheio de ideias na cabeça, né? Mas, infelizmente, na execução, não conseguiu pôr em prática. Está na história como um dos piores presidentes da história do Esporte Clube Vitória. Então, não existia outro para esse momento atual. É o Salvador da Pátria? Não é. Nunca vai ser. Mas ele tem os méritos dele pelo Vitória ser o que é hoje. E eu espero que tenha futuramente pela reconstrução do clube. Eu estou nessa expectativa e torcendo, mas eu contextualizei Bahia e Vitória por ser aqui da região, mas o Vitória está anos-luz atrás do Bahia atualmente, né? O Bahia hoje é um clube muito mais estruturado. Para voltar a ganhar, Richard, uma competição como Copa do Brasil, você a Copa do Brasil, é difícil. O Bahia teria que pegar uma Libertadores, por exemplo, para não disputar tantas fases anteriormente, já entrar no final, a própria Copa do Nordeste dessa vaga também, e montar um time um pouco mais sólido. É impossível? Não é. É quase impossível, mas não é uma utopia. É um sonho distante, mas é alcançável. Não é uma utopia. Eu acho o seguinte, eu ainda vou tenho 27 anos atualmente, eu ainda vou ver Bahia ou Vitória sendo campeões brasileiros. Seja de uma Copa do Brasil, seja de uma competição do Campeonato Brasileiro, porque olha o Leicester, né? Na PL. Sim. Quem é que imaginaria uma coisa daquela? Ninguém. Então, existe um acaso e vai acontecer aqui no Brasil, espero que com Bahia ou Vitória. E claro, muito lá atrás, né? Vou torcer também para que, quem sabe, Sport, Fortaleza consigam um título nacional, um título de grande expressão, quem sabe uma Sul-Americana, sabe? Posso já emendar uma outra pergunta aqui, rapidão, Thiago? Pode, depois eu já... Já aproveitando a deixa ali de você falando, analisando o cenário atual, a gente sabe que nem eu constatei, hoje eu acredito, vendo de fora, que existem 3 clubes na região do Nordeste que estão um pouco acima dos demais. São os 3 clubes, quer dizer, são 4 do Nordeste na Série A, mas 3 clubes que estão na Série A, que é Fortaleza, Ceará e Bahia. Considerando todos os clubes, cara, qual você acha que pode fazer mais bonito, digamos assim, pode fazer a melhor campanha nesse ano em suas competições, considerando até os 4 clubes que estão na Série A, considerando Sport, Fortaleza, Ceará e Bahia, qual você acha que pode fazer a melhor campanha dentro do Campeonato Brasileiro e até da Copa do Brasil? Olha, se não fosse a pandemia, eu diria a você que depois de ter uma desclassificação precoce, né, na Copa do Brasil, o Bahia aprendeu com isso e poderia ser o Bahia. Não fosse a pandemia, eu não tenho dúvidas. Eu me lembro que quando o Bahia perdeu para o River e depois para o Vitória, rapaz, isso causou um choque. E a derrota, às vezes, no início... Às vezes não, velho. A derrota no início de temporada é muito melhor do que a vitória. Eu prefiro, pô. Eu vi em 2018, quando o Vitória começou só ganhando, e infelizmente teve aquele Bavi, onde todo mundo brigou, né, e terminou perdendo os pontos, e o ano do Vitória foi perdido naquele Bavi ali. Os erros da gestão, etc., foram expostos naquele Bavi. Então, tem coisas que acontecem, futebol é muito dinâmico, que mudam o rumo de tudo, de todas as outras coisas. Não fosse a pandemia, eu digo a você, seria o Bahia esse clube. Perdão. Seria o Bahia esse clube a tentar um título na Sul-Americana, a tentar aí, quem sabe, incomodar no Campeonato Brasileiro e conseguir coisas maiores. Porque é um clube, Richard e Thiago, que está se estruturando há algum tempo, que já vem montando a base sólida. Quem acompanha o Bahia, o torcedor do Vitória, que é menos paixão, é mais racional, ele entende o que eu estou falando. Então, seria o Bahia. Mas veio a pandemia e deixou os clubes, sabe, por exemplo, assim, se o Bahia estava há anos-luz do Vitória, por ter uma receita maior, por exemplo, Vitória não ganhava quase nada. Vamos lá, vamos para o trabalhador. Tem um cara que ganha 20 mil reais, o cara ganha 20 mil reais, e outro ganha 1.000, o salário mínimo. Veio a pandemia, e o cara que ganhava 20 mil reais, tinha um padrão de vida lá em cima,
teve que reduzir as coisas dele e passou a ganhar 5 mil. E o que ganhava R$1.000 salário mínimo, está ganhando 700, é um exemplo. Desceu um pouco a receita. Quem foi que foi mais abalado com isso? O que ganha mais, obviamente, né? O que ganha mais. Pronto. Na pandemia, essa pandemia fez com que os clubes que ganhavam mais, no caso o Bahia, que tinha uma receita enorme e caiu pra caramba a receita, em relação à receita, caísse um pouco, ficasse no nível ali, vamos supor, no nível um pouco mais acima e não tão distante do Fortaleza, que é na Série A. Está ainda a anos-luz do Vitória, porque isso foi mal para todos os clubes, mas terminou se equiparando. Com tudo isso aí, eu acredito ainda, sem clubismo, viu, gente? No acesso do Vitória, independentemente das circunstâncias. Não vou falar com o Manuel Matos para me cobrar lá no final, porque o Manuel é muito otimista. O Manuel é otimista pra caramba. Isso é bom. Foi até bacana, porque assim, um ex-presidente fala que o Vitória virou Galícia e Piranga no dia, e no outro dia, um outro ex-presidente, que ele foi vice, mas foi quase um presidente, fala que é para cobrar para ele que vai subir. Então é interessante isso, né? É importante para o torcedor do Vitória. Mas eu acredito que o Vitória vai subir para a Série A essa temporada. Eu acredito também que, independentemente das circunstâncias, o Bahia vai conseguir coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Quem sabe ali beliscar uma posição bacana na Sul-Americana, né? Não fosse o jogo contra o Atlético Paranaense, poderia até conquistar o título. Acompanhei bastante aquilo, trabalhei até em jogos. Então, coloco ali Fortaleza e Bahia juntos, brigando por fazer melhor na temporada, Richard. Certo. Muito bem. Eu vou aproveitar primeiro. Você falou de Manuel Matos, eu já vou dar uma paulada aqui, que ele falou que a culpa é do torcedor por causa das gestões ruins de Ivan de Almeida e Ricardo Davi. Não, o torcedor votou, beleza, mas não tem culpa de quem colocou lá dentro. E eu vou aproveitar aqui, Anderson, a pergunta foi para a Série A, você aproveitou o Vitória, eu queria saber suas expectativas dos times nordestinos na Série B. Na Série B, rapaz, como eu falei, né, o Vitória... Eu te trago aqui logo toda a relação, você pode falar mais ou menos o que é que você acha, que tá aqui aberta do lado. Eu tenho dois times assim na cabeça, Thiago, que são Vitória e CRB, que são aqueles que podem fazer melhor. Por exemplo, o CRB ano passado chegou a brigar pelo acesso, depois começou a cair um pouco. O Vitória não brigou em momento algum, mas esse ano eu acho que vai brigar. Para mim são os dois times que vão fazer mais bonito assim na competição, na segunda divisão. Tenho uma expectativa nesses dois e espero que os dois subam. Posso estar até esquecendo, Thiago, de um outro clube. Não sei o que você acha, mas na minha opinião, o CRB e o Vitória são aqueles que têm mais condições de beliscarem o acesso ali. Quem sabe até, sei lá, o título, não sei. Tudo é possível. É isso. Que as outras opções são Confiança, que muito provavelmente vai brigar para não cair. O CSA deve ficar, eu acredito que vai ficar no meio de tabela. O Náutico pode brigar para subir também, eu colocaria o Náutico aí, até por tamanho de time, torcida, dinheiro e tal. E o Sampaio, que toda vez que joga a Série B, briga para não cair. O Sampaio é o Gangorra B e C. Mas, assim, deixa eu aproveitar aqui agora também. Vai voltar agora o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. 21 de julho volta a Copa do Nordeste e 22 volta o Baiano. E assim, eu tenho já minha opinião formada sobre se a volta foi apressada ou não. Eu acredito que seja. Eu acredito que a maioria dos meninos do podcast também acha. Eu queria a sua opinião de quem está lá e quem vai ter que acabar se expondo, né? Até pelos jogos serem aqui em Salvador. Tem até a chance de vocês estarem ao vivo lá transmitindo. Thiago, eu até conversando com o nosso líder, né, Márcio Martins. Ele disse que a gente não é pro estádio, não. Que ninguém vai pro estádio, não. Dependendo dele, vai todo mundo fazer os jogos da rádio. Cada um de um lugar. Porque a gente está se preservando, a gente está... Eu mesmo só saio para trabalhar e não sabemos os demais como é que está a situação. Então, nessa situação, é melhor prevenir que remediar. É claro, as coisas podem mudar, né, assim, em relação a essa decisão. Não foi tomada a decisão, mas ele ventilou essa possibilidade e eu acho que isso vai acontecer. Acho que a gente não vai para o estádio, não, velho, por questão de segurança. E em relação à retomada do futebol, Thiago, é um lance bem polêmico, né? Eu penso muito nas pessoas que se foram. Porque, assim,
muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, Thiago. Já chegou a 70 mil, você pode até falar melhor do que eu, já chegou a 70 mil atualmente mortos aqui no Brasil? Vou olhar aqui agora. Chegou a 69. Não passou de 70, está em 69 mil e alguma coisa. Não chegou a 70. Não ainda não chegou a 70, não. Não. Pois é, mas está bem próximo, né, de chegar a 70 mil. Aí, por exemplo, minha família tem 100 pessoas, 100, primeiro grau, viu? 100 pessoas. De avós a bisnetos são 100 pessoas. Então, 70 mil pessoas morreram, mas quantas milhares, né? Vamos botar aí, 600 mil estão de luto, pô. Então, porque envolve a família. Então, eu tenho muito respeito à morte, sabe? Para a nossa vida aqui na Terra, isso aí é uma crença de cada um tem uma crença no pós-morte, mas falando aqui sobre essa vida, que para mim é passageira, é o fim dessa vida, é o fim. O cara que perdeu, eu tenho amigos que perderam pais, uma amiga próxima aqui de minha esposa perdeu o pai dela, que não tinha nenhum diabetes, dor no coração, nada. O cara fazia check-up, tudo era tranquilo e saudável. Nem tinha muita idade, ele não tinha nem 60 anos, nem tinha 50 anos de idade. E terminou falecendo por causa da Covid. Ou seja, como é que fica essa família a vida toda, né? Poxa, será que eu que levei a doença? Será que eu que sou culpado? Então, perdeu, cara. Então, existe o respeito às mortes. Eu, nesse sentido. Em relação ao futebol, Thiago e Richard, o futebol não mexe muito na massa. O que mais mexe, se você vê aí, ônibus aqui em Salvador, lotados, né? E gente com Covid, com certeza, pode estar sintomática, transmitindo para outras pessoas, que passa para outras pessoas e vai alastrando. Várias pessoas irresponsáveis na rua, às vezes até sem máscara, enfim. Existe uma baderna que é muito, muito mais letal do que a volta do futebol. Não mexe tanto na massa. Você tem aí a questão da viagem, etc. A preocupação é com eles mesmos. Por exemplo, comigo. A preocupação de retorno é com nós mesmos. Aí você me pergunta assim, então, mas, devido a tudo isso, por que vai voltar? Porque existe uma pressa dos clubes da CBF de voltar a ter receita. Sim. Thiago, o Bahia não é de expor muito como Vitória, né? O Bahia também está lascado financeiramente, velho. Não é só o Bahia, não. Todos os clubes estão. Eu estou vendo um clube maluco aí, contratando o Salomão Kalou, certo? Em meio à pandemia, que não gera mais receita, que vai se ferrar lá na frente, pô. O Bahia contratou quem? O Vitória contratou quem? Certíssimos. Não pode contratar ninguém. Tem que respeitar quem não está recebendo salário, pô. Você acha que o Bahia, não sei, assim, se está atrasado? Eu acho que não, porque eles são muito comprometidos com isso. Mas reduziu o salário de todo mundo, direção, jogador, comissão, todo mundo. Reduziu o salário de todo mundo. Está numa situação boa? Não está, não tem como. E quanto mais o tempo vai passando, mais vai apertando. Aí vem a cobrança da CBF, aí vem a cobrança da detentora dos direitos. Porque eu trabalho em rádio, Thiago, e sei o que é isso. Lá na rádio, por exemplo, muitos clientes, né, muitos patrocinadores saíram até a bola voltar a rolar. Você acha que a detentora dos direitos televisivos também não perdeu? Perdeu. O Vitória, o Bahia, todos os clubes brasileiros perderam receita. Então, tem essa pressão. Veja o que Caboclo falou. Olha a declaração de Caboclo. Ainda que venha uma segunda onda de pandemia, a bola vai continuar rolando. Tipo assim, não importa o que aconteça, a bola tem que rolar. E isso me leva a crer que eles estão fazendo de alguma forma que não leve para a massa, não alastre para a massa, fique ali só entre eles, viagem, hotelaria, nos jogos. Eles têm condições de fazer exames mensalmente, semanalmente, que para mim é o mais correto, né? E quem estiver sentindo alguma coisa precisa se ausentar. Mas assim, Thiago, você me pergunta, você é a favor do retorno? Eu nunca, na minha vida, eu me parei para pensar sobre isso, assim. Eu diria até que, em relação a essa questão, eu fiquei um pouco em cima do muro, porque eu sou tão a favor quanto contra, pelas situações que eu contextualizei aqui. É um momento realmente difícil, sabe, Thiago, Trindade e Richard? E como eu falei, em relação ao respeito aos mortos e aos familiares que ficaram, eu preferia não voltar, não era o momento.
a gente tinha que respeitar. Mas, analisando no contexto de retorno, o que é que vai impactar na sociedade, eu acho que não vai ter um impacto tão grande quanto a irresponsabilidade de muitos que estão aí sem máscara na rua, que estão aí, infelizmente, tendo que pegar ônibus, né, e se tumultuando. Tá aglomerado pra cacete o ônibus, rapaz, porque eu acho que vocês não devem pegar. Mas os ônibus estão uma situação deplorável, difícil. E as pessoas não podem parar de trabalhar, tem que ir, às vezes até o chefe cobrando, porque a situação econômica tá ruim. Enfim, velho, é fogo, viu? Falar sobre esse assunto nesse momento é fogo. Eu vou falar a você, tô em cima do muro, mano. Sou tão a favor quanto contra. Não, só deixa eu dar um panorama aqui, até pegando a deixa. Essa semana eu sou catarinense aqui do Blumenau, e essa semana voltou o Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense foi o segundo estadual do Brasil a voltar às atividades, muito por causa da pressão dos próprios clubes. Existe justamente o que você comentou, Anderson, e eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo menor, por exemplo, do Marcílio Dias, daqui de Itajaí, que o Marcílio Dias, ele tinha basicamente, eles liquidaram todas as dívidas do Marcílio Dias. O Marcílio Dias vinha há anos, é um clube centenário aqui de Santa Catarina, e eles vinham há anos em dívidas e tudo mais. E eles tinham liquidado, pouco antes da pandemia, eles tinham liquidado todas as dívidas do clube, dívidas trabalhistas e tudo mais. E veio a pandemia e o clube entrou de novo no espiral econômico, o clube voltou a sofrer problemas econômicos, problemas de pagar salários, eles tiveram que fazer rifa de carro para poder pagar salários. E isso é só um exemplo. Todos os clubes basicamente pressionaram a Federação Catarinense e a Federação acabou cedendo e voltando. E mesmo com a volta ainda houve alguns transtornos, como por exemplo ontem no jogo Juventus de Jaraguá e Figueirense, que o quarto árbitro e o assistente eles foram retirados um pouco antes da partida, porque eles no último teste de Covid eles testaram positivo. E eles tiveram que ser retirados e substituídos de última hora pela federação e tudo mais. Entra naquele consenso que tu falou, Anderson, e eu acho que é bem interessante isso que tu falou. Existe o pró e o contra, e o pró e o contra são digamos assim, são bem convincentes os argumentos de quem é pró e quem é contra. Existe a questão de saúde pública, e existe a questão também dos clubes, que se não houver jogo, não vai haver receita, não vai haver dinheiro de televisão, patrocinadores, e esses clubes vão falir, entendeu? Pois é. Então, realmente é uma faca de dois gumes, é um assunto bem delicado. Eu entendo quem é contra e entendo quem é a favor, a realidade é essa. Sim. É mais ou menos isso também. Eu tô um pouquinho mais por contra, mas eu entendo muito bem quem é a favor por esse motivo financeiro. E teve mais casos também aí, né, Richard? Que eu ia até comentar isso. Teve caso de jogador que foi afastado. O próprio Flamengo teve um jogador afastado antes da final da teve o próprio caso aqui do próprio técnico do Marcílio Dias, o Moisés Egert, que ele testou positivo há uma semana atrás. Eles tentaram adiar o jogo contra o Criciúma, que foi na quarta-feira, mas a federação não permitiu e ele tinha tido contato com os jogadores do Marcílio Dias. Eles fizeram testes, a princípio todos os jogadores deram negativo, mas pelo certo o clube não deveria ter disputado a partida contra o Criciúma na quarta, mas por pressões externas ele disputou. Pois é, não mataria eles terem segurado um pouquinho, né? Não. Mas aproveitando aqui, a gente falou agora da Taça Rio, tem uma outra polêmica aí no ar, que é a da nova medida provisória que Bolsonaro aprovou dos direitos de transmissão. E com esse direito de transmissão, eu vou fazer duas perguntas aqui, só que eu vou separar, vou fazer logo a primeira. Com esse direito de transmissão, esses clubes começaram, o Vasco fez transmissão própria, o Flamengo fez transmissão própria, e e anteontem, na final da Taça Rio, o Fluminense fez transmissão própria. Eu queria saber, se você assistiu e acompanhou, o que é que você acha como jornalista e o que é que você acha como torcedor dessa ideia das transmissões próprias dos clubes? Ô, Thiago, eu considero que Flamengo, Fluminense, que já fizeram esse teste aí, estão tentando trazer o que era o futuro, né, para colocar já no presente. Mas aí eu deixo uma pergunta. Será que em transmissões via YouTube, algum clube brasileiro, Flamengo, e olha que você está falando do Flamengo, né? Os dois jogos envolveram o Flamengo. O Fla-Flu é um dos maiores clássicos brasileiros. Você acha que
o que Flamengo e Fluminense receberam nessa transmissão e podem receber nas demais, vai chegar a 30%, a 50% do que a Rede Globo de televisão paga para eles, eu posso garantir a você que não vai. Nem perto. Não vai chegar. E eu acho assim, eles estão tentando quebrar um sistema, né, que já vem de muitos anos e serem independentes nesse quesito, mas é a minha opinião. Analisando de uma forma aqui bem sintética, bem rápida. É um erro. Eu estou vendo o Belintani bem otimista em relação a isso, ele tem um cara que é uma mente muito aberta, mas eu não acho que seja o mais correto em relação à questão de receita. Porque a principal receita dos clubes hoje é a que a Rede Globo repassa para a CBF e a CBF, que a Rede Globo paga para a CBF, a CBF repassa para os clubes, que é os direitos de televisão e tal. Então, assim, Thiago, eu entendo que é a modernidade, que eles querem a independência, existe uma briga do presidente da República com a Rede Globo, e todo mundo sabe disso, e aí um tenta prejudicar o outro, né? É uma situação que a gente está vendo aí, essa disputa entre os dois, mas não considero que seja uma situação, Thiago, que venha trazer grande receita aos clubes a curto, médio e longo prazo. Para mim, ainda considero um erro, certo? Porque grandes patrocinadores que investem milhões de reais e estão na Globo, agora no YouTube você vai ver menores, assim. Claro que grandes empresas, mas não tão grandes como Itaú, claro, né? Empresas multinacionais, assim, bancos e situações que são enormes. E a receita vai diminuir também. É a minha opinião. Como eu sempre costumo dizer, Thiago, eu não digo a realidade do momento. Se fosse informação, é a realidade, mas é a opinião. Você pode discordar, quem está ouvindo ou vendo pode discordar, fique à vontade. Mas eu emito minha opinião e eu acho que é um erro. Muito bem. E como consumidor? Que agora você deu sua opinião mais embasada, técnica, tanto para os clubes quanto como imprensa. Para o consumidor, para o torcedor, no caso. Qual é a sua opinião como torcedor? Ruim também. Veja o Fluminense aí. O que fez, por exemplo, o narrador, né? Narrou a favor do Fluminense, pô, sem imparcialidade. Tudo bem, tá no canal dele, etc. Mas eu tenho certeza, Thiago, que mais da metade dos torcedores eram torcedores do Flamengo. Vejam os dislikes. Teve mais dislike do que seguidor. Não, teve mais dislike do que inscrito no canal, mano. Isso aí é absurdo, tá ligado, mano? Pois é. Isso é absurdo. Ou seja, para mim, por exemplo, eu sou torcedor do Flamengo, eu não sou. Mas vamos lá, o Bavi. Eu, como torcedor, não vou citar um torcedor aqui porque, infelizmente, as pessoas podem levar para o lado, dizer, ele falou isso. Um torcedor do Vitória, Thiago Trindade, torcedor do Vitória declarado, tá com a camisa do Vitória agora, vai assistir o jogo entre Bahia e Vitória na TV Bahia, se não me engano. Exato. Aí o narrador tá lá, bora Bahia! Vai! Gol do Vitória. Gol do Vitória. Sabe, perde aquele brilho da imparcialidade que o futebol exige. Se pudesse conciliar os dois, e quem quiser assistir na TV, e na TV, que eu digo normal, e no canal no YouTube, melhor, mas existe aquela concorrência. Eu não, como consumidor, Thiago, eu não sou um cara parcial, velho. Mesmo se fosse do Vitória, falando, bora Vitória! E eu sou do Bahia lá, mesmo se fosse assim, eu não curto muito, eu não curto, velho. Não, sabe, não é o meu, eu gosto de imparcialidade, da questão ali, gol para um, gol para outro, não é gol deles, não falar nem o nome do cara. Para o consumidor, na minha opinião, para mim, como consumidor, eu não curti o formato, não curti. É uma novidade, mas eu sou radical, velho, eu não curti não. E eu queria ouvir sua opinião, Thiago, também do Richard, também em relação a isso. Vamos lá, minha opinião é parecida com a sua, especialmente a parte dos clubes e financeira. Como torcedor, assim, se fosse eu assistindo o jogo no canal do Bahia, eu ia fazer o que o torcedor do Flamengo fez. Dislike e provavelmente eu assistiria no mudo. Por motivos de eu já sabia que... Mas eu estaria ali sabendo, ou talvez eu nem interagisse nada, só assistisse no mudo, ligasse um rádio, alguma coisa assim. Por motivo de estar sabendo. Ali, obviamente, torcedor do Bahia e tal.
e entender que é para a torcida do Bahia. Eu acho que pode sim ter um canal dos clubes aliado à imprensa tradicional. Eu acho que existe como ter essa harmonia. E um exemplo é a Inglaterra. Todos os clubes têm equipe de transmissão, todos os clubes têm um canal deles que eles jogam com narração própria. Se você entrar, Manchester United tem, o Arsenal tem, o Liverpool tem, o Chelsea tem, Manchester City tem, o Tottenham tem, o Wolverhampton tem, qualquer um desses clubes tem. Então, você ter essa opção, mas ter a opção tradicional, eu acho que é o melhor. Eu não sei o que o Richard acha. Não, a minha opinião, eu vou dar minha opinião, as duas opiniões aí. A opinião como torcedor, eu concordo plenamente com o Anderson. Eu não curto esse formato, eu acho que, apesar de eu ser santista, eu não acharia legal, por exemplo, a Santos TV narrar o jogo numa nação totalmente parcial de um Santos e Palmeiras, por exemplo, na Vila Belmiro. Eu acho que no formato não é legal, perde essa magia da própria transmissão e tudo mais. E o lado técnico do negócio, eu também concordo com o Anderson, e eu vou um pouco mais além. Eu acho que esse estilo de se tornar padrão, esse estilo de transmissão, digamos assim, vai tornar muito difícil a vida dos clubes pequenos. Muitos clubes pequenos não têm estrutura para fazer esse tipo de transmissão. Parabéns, A gente teve um caso no próprio Campeonato Carioca do Volta Redonda, que o Volta Redonda não tinha toda a situação de pandemia, os caras estão contando centavos. E eles não tinham, como o Campeonato Carioca não existe mais na TV o Campeonato Carioca, eles teriam que transmitir o jogo de algum jeito. Eles tiveram que, digamos assim, pedir uma ajuda para a estrutura do Flamengo, para o Flamengo conseguir ajudar eles, em parte de estrutura, para eles conseguirem fazer a transmissão. Então isso torna muito mais complicado a vida dos clubes pequenos, porque clube grande tem essa estrutura, o clube pequeno não tem. Entendeu? Pega um jogo aí, sem contar a questão de audiência, como você falou, Anderson. Pega um jogo aí, vamos botar Confiança e CRB, por uma rodada da Série B, o Confiança vai fazer a transmissão. Ele não vai ter a mesma audiência se o jogo passasse, por exemplo, na Rede TV. Então é com complicado. certeza. Pois é. Sem contar que tem lugar que nem chega internet, né? Para começar, a gente está muito atrasado nessa parte. Exato, e entra ainda nesse sentido aí, ô Thiago. O nosso país ainda é um país que estruturalmente ele não tem toda essa... tem muito lugar no Brasil que não tem internet, entendeu? Que o espectador não tem acesso, coisa que na TV, todo mundo tem uma TV em casa, eu diria assim. Então... mas quem não tem TV tem rádio, né? E rádio ajuda muito nisso aí. Também. E outra coisa, isso aí eu posso até falar, eu, por um tempo morando em Salvador, dava aula em Santo Amaro. Tem um trecho da estrada, a estrada que vai para Santo Amaro e São Francisco do Conde, que não pega internet. E tem fazendas ali, por exemplo. Eu tenho certeza que pega sinal de TV, eu tenho certeza que pega sinal de rádio ali. E pelo menos rádio AM, eu lembro que eu consegui conectar na sociedade ali uma vez. Mas internet não pega. Eu tava passando, eu até lembro o jogo, Brasil de Pelotas 1, Vitória 0, ano passado. Mas assim, é meio complicado, né? E eu tenho até um relato aqui, a Arizinha, que a gente entrevistou essa semana também, ela participou de uma transmissão da Rádio do Bahia, que eles têm no aplicativo, e ela falou, me dá esse privilégio, eu vou falar assim, eu te adoro, mas eu não vou fazer isso, e você sabe o motivo pelo qual eu não vou fazer isso. Ela deu risada, obviamente, e respeitou. Eu não conseguiria assistir nenhum tipo de transmissão numa TV rival, ou que fosse uma TV contrária ao do Vitória. Eu acho, por exemplo, ouvir rádio, o Vitória jogando no Rio, ouvir a Rádio Carioca, você vê, eles estão torcendo, que nem aqui normalmente torcem pro Vitória. Isso aí mas aí você tem a escolha do torcedor, até pela internet. Nesse caso você não teria, né? Seria a transmissão do clube. E pegando isso dos clubes pequenos, a gente tem que lembrar que a MP não força você a transmitir só no seu próprio. Você pode assinar com um canal de TV, e aí, independente, o Flamengo assinou com a Record e o Vasco assinou com a Globo. Se o jogo for mando do Vasco, vai passar na Globo. Tem esse ponto também. Perfeito. Então, é um boicote meio furado para mim. Mas assim, já estamos alongando muito. Eu queria rapidamente, perguntando aqui mais geral, o que é que você acha, Anderson, do pós-pandemia que pode acontecer com o futebol brasileiro? Qual é a perspectiva que você tem, assim? Não dizer, eu acho que... O que é que você acha que vai acontecer no campeonato? Que vai ser campeão, que pode cair e tal. E, para fechar, o que é que você acha, como você falou que é torcedor do Vitória, né?
Você já falou que eu acho que o Vitória sobe. Você acha que o Vitória briga pelo título da Série B? Você acha que o Vitória briga pela Copa do Nordeste, pelo Baiano? Você acha que ele pode chegar até onde na Copa do Brasil? Assim, para a gente poder fechar. Thiago, eu acho o seguinte, os clubes, depois da pandemia, vão ter que se reestruturar, principalmente na parte financeira, e isso vai levar um pouquinho de tempo, porque são muitas dívidas, sabe? As despesas não pararam de chegar, mas as receitas caíram. O Vitória sobrevive da receita do sócio-torcedor. Não tem outra receita entrando. Eu não sei a do Bahia. Mas muitos estão sobrevivendo somente disso, né? E aí, quem não tem, faz como? Como o Vitória não tem tantos, assim, adimplentes. O Bahia também, que fez muito esforço para ter os torcedores adimplentes. Outros clubes que vivem nessa situação. Porque a gente está falando de clubes grandes, né? Vitória, Bahia, Flamengo, não sei o quê. Mas e os menores? Quantos clubes desses vão precisar de anos para, se tudo voltar ao normal, para conseguir aí se reestruturar? Então, vai ter muita dificuldade, e não é uma dificuldade para um, é para todos. Isso não é tão ruim para o futebol, obviamente, né? Por causa dessa situação. Mas eu acho, viu, Thiago, que vai levar meses ou anos para os clubes conseguirem se reestruturar. Eu espero um futebol que os jogadores vão precisar entender que os salários serão reduzidos, que bicho, luva, etc., tudo isso será reduzido. E em relação ao Vitória, cara, o acesso é uma questão assim que eu digo a você. Eu estou confiante no acesso do Vitória, pelo time que o Vitória montou, em relação ao dinheiro que o Vitória tinha em caixa. Título é uma utopia? Não é. Mas eu diria a você que é um pouco mais complicado. Eu sei que todos os clubes estão devendo salário, que todos os clubes estão devendo situação financeira complicada, mas o Vitória está pior ainda, Thiago, por causa das gestões que passaram. Então, dá para brigar? Dá para brigar pelo título, né? Vamos torcer que brigue, mas eu sou um pouco mais pé no chão em relação a isso. Prefiro ficar com acesso ali, que o Vitória vai conquistar o acesso. E se vai beliscar o título, melhor ainda, né? Porque o título de uma competição, levantar, meu irmão, a taça, tem uma sensação melhor. Exatamente. E assim, Baiano, Copa do Nordeste, que já está no finalzinho, o Vitória precisa de um empate para classificar, ou a depender, e a Copa do Brasil, que o Vitória ainda tem o jogo da volta no Barradão contra o Ceará. Ô, Thiago, sinceramente, velho, eu nem conto com o Baiano, mano. Baiano, assim, é irrelevante, sabe? Quem for campeão foi, café com leite, ei, campeão, sabe aquele negócio sem sal? Porque Docimel não tá podendo voltar, Jacobina tá dizendo que vai até judicializar a competição, Juazeirenses terminantemente contra o retorno. Quem é mais, meu Deus? Fluminense também, mas disse que vai ter que voltar, não tem jeito. E o Vitória da Conquista também, que é absurdamente contra. Então, descarte, viu, Thiago? Descarte do calendário do Campeonato Baiano. Vai ter um campeão, pode até ser que seja o Vitória, não sei. Mas eu nem quero contar, velho. Copa do Nordeste. Competição difícil. Tiro curto que pode favorecer o Vitória. Por ser em Salvador também. Tem grandes clubes disputando, como o próprio Sport, o Ceará, Fortaleza, Bahia, mas dá para beliscar por ser tiro curto. 10 dias acabou a competição, o Vitória pode ser campeão como qualquer outro clube. Então, eu coloco ali o Vitória entre os favoritos na Copa do Nordeste. Copa do Brasil, passado o Ceará, Thiago, vai ser lindo. Pegar esses 2 milhões aí e meio, poxa, quase 2 milhões e meio, né, rapaz? Vou te contar. Só que o Vitória tá tendo muito dinheiro bloqueado, viu, Thiago? Muito, muito. E esse não sei se vai ser... Imagina até o motivo. Muitos mesmo, assim, diferentes. E eu acho que da Copa do Brasil não vai ser diferente. Mas, passar dessa fase aí, meu irmão, quem sabe até da próxima, dar uma aliviada, vai ser, assim, um presente divino pro Vitória. Eu fiz assim porque divino vem de cima para baixo, pelo amor de Deus. Em relação qual foi a outra que você falou? Não, foi basicamente isso mesmo. Que tem aquela então, coisa, já né? foi. Só para eu amarrar aqui, a Copa do Nordeste falta uma rodada. No grupo A, que é o grupo do Fortaleza e do Bahia, tem esses 2 times classificados. Eu acho que o CSA já está eliminado. E o grupo B, que é o grupo que está o Vitória, está o Confiança e o Vitória na frente. Empatados, o Confiança acho que tem melhor saldo, uma coisa dessa.
Só que ainda Isso. tem a última rodada. Não, mais vitórias. É mais vitória. Porque o Vitória está invicto na competição e o Confiança perdeu do Bahia e perdeu mais uma. Então eles estão empatados em pontos. Só que até eles podem não se classificar. Então ainda tem uma rodada. Tudo isso decisivo. Mas, como eu falei, o Vitória depende de um empate para Não depender de ninguém, né? classificar. De uma vitória para garantir pelo menos as quartas de final comando, porque no final vai ser Salvador e Feira, né? Então acaba sendo vantagem para o Vitória e para o Bahia. E uma vitória mais uma não vitória do Confiança para ser o líder do grupo, que então, seria mais vantagem pré-pandemia. Então, Anderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter participado, ter abrilhantado o nosso espaço aqui. Richard, obrigado pela força. E lembre-se sempre, primeiro, siga o Anderson Matos em todas as redes sociais, ele é um cara sensacional e muitas informações, especialmente do Vitória. Sigam a gente nas redes sociais, tanto as nossas particulares quanto as do Infelizmente FC. Segue e ouve a gente no Spotify. Se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho e lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu.